Nós estamos aí no início de um novo ano, já está na beiradinha, está chegando o novo ano. E esse 2025 acabando, talvez para alguns tenha sido muito difícil, para outros nem tanto. Há uma incógnita, como que vai ser o ano que vem, não sabemos. Mas uma coisa é certa, queridos, se nós continuarmos fundamentado a nossa fé em Cristo Jesus, nós vamos vencer 2026 também. Nós vamos vencer. Isso é independente, queridos, porque nós não andamos pelo que nós vemos, mas é por fé em Cristo Jesus. Nós não vivemos por partido político, nós não vivemos em função de economia, nós vivemos em função de Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que deve reger a nossa vida. Quando a gente chega nesse final de ano, assim, a gente fica fazendo um balanço da nossa vida durante o ano, olhando para trás, né, com gratidão, porque se nós chegamos aqui, queridos, nós temos que ser gratos. Deus nos sustentou nesse ano todo. Pode ter sido difícil, ter sido aos trancos e barrancos, mas nós chegamos no final. Nós estamos chegando. Então, nós somos gratos a Deus. E também nós começamos a olhar para frente, né, com expectativa. Olhar como que vai ser, o que vai acontecer, o que Deus tem preparado para nós, né? E como cristão, queridos, eu quero relembrar nessa última mensagem, vou falar bastante a respeito do Natal. Apesar de nós já termos passado o dia 25, né, o Natal comumente comemorado, mas Natal para nós não é uma data. E aí, como cristão, queridos, Natal não é apenas uma lembrança doce de um menino que nasceu e foi colocado numa manjedoura. O Natal para nós é o ponto de partida, queridos, para cumprir a missão, para aquilo que Deus nos chamou. O Natal de 2025, queridos, para nós, é o ponto de partida para nós exercermos e cumprirmos a missão em 2026. Nós vamos trabalhar em cima de 2 textos bíblicos, eu vou lê-los agora, depois nós vamos lê-los novamente, mas um que fala da grande comissão e o outro que está anunciando o Salvador. O primeiro, Mateus 28, diz assim: então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E o segundo texto de Lucas 2, 10 e 11, que diz: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Olha essa frase que está colocada aqui. O nascimento do servo Jesus, culmina no envio. O Natal nos conduz à missão de fazer discípulos, de amar e de servir a cidade. Queridos, se nós entendemos isso, que o nascimento de Jesus, do Jesus servo, porque Jesus, ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim servir. Então, se nós entendemos isso, queridos, o Natal nos conduz à missão de fazer discípulos de Jesus, não é discípulos nossos, discípulo de Jesus, de amar a Deus, de amar as pessoas, de poder servir a cidade. Natal, queridos, não é apenas uma celebração de um nascimento extraordinário, mas é a proclamação de que Deus entrou na história humana, que Deus começou, iniciou e cumpriu o propósito redentor e missionário. Foi isso que Deus fez, é isso que Deus mostra para nós. Quando os anjos chegam ali para os pastores, nesse texto de Lucas, e eles começam a proclamar, né, aos pastores, ele está falando do nascimento de Jesus.
E ele fala com grande alegria. Algo está acontecendo, é uma boa notícia. E boa notícia, queridos, exige de nós movimento, exige de nós resposta, testemunho. Nós recebemos uma boa notícia, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. E essa boa notícia na nossa vida, queridos, tem que mexer conosco. Sabe, nós temos que dar uma resposta, nós temos que testemunhar, nós temos que falar às pessoas daquilo que Jesus fez em nós. É isso que é a boa notícia. O Cristo que nasceu em Belém é o mesmo que foi crucificado e ressurreto. É o mesmo que venceu a morte. É o mesmo que nos deu a vitória. É Ele. E Ele agora, depois de ter feito tudo isso, Ele faz o que? Ele envia os seus discípulos. A grande comissão, Ele envia lá em Mateus 28, os seus discípulos. Então, queridos, o Natal não termina na manjedoura. O Natal, ele aponta para a missão. O Natal é o início daquilo que Deus quer que nós façamos. N.T. Wright, ele diz assim: o nascimento de Jesus é o começo da nova criação. E essa nova criação avança através da missão do povo de Deus no mundo. É isso, queridos, o nascimento de Jesus é o começo. O nascimento de Jesus na nossa vida é o começo. Queridos, se nós nascemos de novo em Cristo Jesus, isso não pode ficar guardado em nós. Sabe, um presente que nós recebemos e não utilizamos, ele perde valor. Ele não tem sentido. E nós recebemos um presente, o presente é Jesus, e Ele quer que nós repartamos esse presente. Ele quer que eu e você, sabe, levemos esse presente a outras pessoas. Ele quer que nós compartilhemos isso. O nascimento de Jesus, queridos, não é um evento isolado, queridos, da salvação. Não é um evento, sabe, que aconteceu lá, aconteceu, Jesus nasceu, que lindinho, que bonitinho. Não, queridos, é um apontamento da missão redentora de Deus no mundo. É Deus dizendo: eu estou mostrando para vocês que eu estou enviando alguém para mudar, para transformar, para restaurar a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que entregar a sua vida a Jesus. É isso que ele estava dizendo para nós, queridos. N.T. Wright ainda afirma que o Natal só pode ser corretamente compreendido quando inserido dentro da grande narrativa bíblica do reino de Deus. O nascimento de Jesus marca o momento, ele diz aí, está aí no telão. O nascimento de Jesus marca o momento em que o Deus Criador assume a responsabilidade de restaurar sua criação por meio da missão. Assim que Jesus nasce lá em Belém, queridos, assim que Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador nasce, lá em Belém, aquele Cristo que nasceu lá, é o mesmo que foi crucificado e ressuscitou. É o mesmo que mostra para nós que existe uma saída. É o mesmo que nos dá uma missão, Mateus 28. Uma missão para cada um de nós. Então, quando nós olhamos a manjedoura, a cruz e a grande comissão, faz parte da mesma história, queridos. Faz parte da mesma história. Não são histórias separadas. Deus, quando Ele envia Jesus, Ele não envia, eu vou fazer uma coisa aqui, outra ali, outra depois. Não, Ele não fez assim, agora eu vou fazer isso aqui. Não, agora eu vou, não. Já era algo que estava no coração de Deus para nossa salvação e nossa libertação. Nós, como igreja, queridos, nós temos que compreender o verdadeiro espírito do Natal.
Porque o verdadeiro espírito do Natal não se resume à contemplação, queridos, do mistério da encarnação, do Cristo, do Deus vivo encarnado numa criança, num ser humano. Sabe, não é só isso, mas é a obediência, queridos, prática da missão de Jesus. É isso que Ele está fazendo, é isso que Ele quer que eu e você façamos. Ele fez discípulos, queridos, para que fosse proclamado o reino de Deus, e por isso o Evangelho chega até nós. E nós somos discípulos de Jesus, para levar esse Evangelho, para que esse Evangelho continue chegando ao maior número de pessoas. Mas se nós, como discípulos, guardarmos a espada, queridos, quantas almas vão para o inferno? Você já parou para pensar? Porque se em 2025 você não discipulou uma pessoa, se em 2025 você não ganhou uma pessoa para Jesus, eu tenho convicção que o Espírito Santo falou para você, em algum momento desse ano, para você ir atrás, falar do amor de Deus, falar o que Jesus está fazendo na sua vida para alguém. Se você, sabe, se eximiu, se você não foi, não fez, se essa pessoa partir sem Jesus, você já pensou nisso? Porque, querido, ser cristão, ser crente, é maravilhoso, mas é responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade. John Wesley entendia que a fé cristã, como essência, era essencialmente missional. E aí ele diz assim: não há santidade que não seja social. Queridos, não existe fé se ela não for compartilhada. Não existe fé, você pode falar assim, eu tenho fé, mas se você não compartilha essa fé que você tem em Cristo Jesus, que fé é essa que nós temos? Que fé é essa, irmãos? Talvez você tenha vindo aqui hoje e falar, pastor, vai dar uma mensagem de ânimo, né, para 2026. É uma mensagem animadora, sim, queridos. É uma mensagem para nós falarmos assim, é isso que nós precisamos, ganhar maior número de pessoas para Jesus. Porque, queridos, as pessoas continuam indo para o inferno, as pessoas estão morrendo, queridos. E nós estamos felizes com a salvação individual. Que cristianismo nós estamos vivendo, queridos? Que cristianismo nós vivemos em 2025? Que cristianismo nós esperamos viver em 2026? É essas perguntas, queridos, que o Espírito Santo me faz, que nós precisamos fazer. Nós precisamos celebrar o Natal, sim, podemos, mas não podemos esquecer da missão. Porque, queridos, quando nós apenas celebramos o Natal, sem compromisso com a missão, nós esvaziamos, sabe, o seu significado mais profundo. Quando nós apenas participamos da festaiada, da alegria, é muito gostoso. É mês de... quem não assistiu um filme de Natal esse ano, né? Quem não assistiu? Quais dos homens não foram obrigados a sentar do lado da esposa e vamos assistir um filminho de Natal, né? O que fala lá? Natal é o quê? É família, é amizade, é alegria. Amém. Mas, queridos, Natal sem o verdadeiro significado, sem o verdadeiro compromisso com a missão, é apenas isso, irmãos. É vazio. Porque o mais profundo é nós cumprirmos a missão. Nós não podemos menosprezar, queridos, a realidade do Natal. Nós não podemos menosprezar o porquê que Jesus nasceu. Não foi para a gente fazer presépiozinho, você pode, não tem problema com isso, mas, não foi para fazer, festinha de Natal, vamos lá, troca de presente, não tem problema, pode trocar presente. Se você não quiser o presente, você pode me dar. Principalmente se você ganhar um carro zero, você vai falar assim, eu não quero esse presente. Pode me dar, não tem problema. Né? Mas, queridos, qual que é o verdadeiro, significado? Por que Jesus nasceu?
Nós estamos entrando na onda do mundo. Nós estamos entrando na onda, sabe, da mídia. E esquecendo da missão. Esquecendo do propósito. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender o anúncio do Salvador e a missão que foi confiada a cada um de nós. Nós precisamos entender isso. E olha só o texto de Lucas, nós vamos lê-lo novamente. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quando aqueles anjos chegam para os pastores e dizem para eles, olha, agora eu vou trazer para vocês, não fica com medo não. Eu fico pensando assim, né? Às vezes o pessoal fica querendo ver anjo. Toda vez que você vê o anjo aparecer, o anjo fala, não fica com medo não. Não tenha medo. Deve ser um negócio meio assustador, né? Não sei se é pelo tamanho, se é pela luz, eu não sei por que acontece, né? Mas, queridos, toda vez que você encontra na Bíblia algo desse tipo, tem algo assim, o anjo já chega falando, ó, não tenha medo. E ele falou aqui para eles, ó, não tenha medo. Eu estou trazendo uma boa notícia para vocês. Uma boa notícia, que não é só uma boa notícia, é uma boa notícia de grande alegria. É algo maravilhoso para vocês. É uma boa nova, não só para vocês, é para todo o povo. Queridos, quando nós olhamos, sabe, para o Evangelho, desde o início, ele tem um alcance universal, não é um alcance individual, não é um alcance somente para mim. Quando nós olhamos o termo Salvador, ele aponta para libertação integral, espiritual, social e escatológica. Sabe, quando nós olhamos para essa palavra Salvador, é para tudo na nossa vida. N.T. Wright, ele ainda fala mais algo para nós. Ele observa que Jesus nasce como o verdadeiro rei, inaugurando o reino que confronta todas as falsas lealdades. E ele diz assim, o Evangelho não é apenas sobre como ir para o céu, mas sobre como Deus se torna rei na terra. Jesus, ele assume o reinado na terra. Jesus, ele não é apenas um menininho que nasceu. Ele cresceu, ele assumiu a sua posição, ele assumiu o chamado, a missão que lhe foi dada. Ele entregou a sua vida na cruz, ele morre, mas ele ressuscita, e ele nos dá essa vitória, queridos, a cada um de nós. O anúncio, queridos, do Salvador, do Cristo, contém o agente da missão. O que foi proclamado aos pastores deve alcançar o mundo, queridos. O que foi proclamado a mim e a você deve alcançar o mundo ao seu redor. Você já pensou nisso? Você que é adolescente, já pensou nisso? Você que é jovem, você que é casado, você já parou para pensar nisso? Que o que foi proclamado àqueles pastores deve alcançar o mundo? E o que foi proclamado a mim e a você deve alcançar o mundo ao nosso redor? Deve alcançar o mundo do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa universidade, da nossa família, dos nossos vizinhos. E, queridos, quando o Evangelho verdadeiro começa e alcança a nossa vida, queridos, tem que haver mudança. Não existe Evangelho sem mudança, sem transformação, sem renúncia. Porque isso é Evangelho. Não tem como eu assumir o Evangelho de Jesus sem renunciar. Quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Quer andar comigo? Abra a mão das suas vontades e faça aquilo que eu quero que você faça. Esse é o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho que Jesus nos envia.
Esse é o evangelho que nós precisamos enviar, porque esse evangelho, queridos, muda a nossa história, muda o nosso coração, tira a tristeza e coloca a alegria, tira a angústia e coloca a paz. Esse é o evangelho em nossas vidas, é esse o evangelho. Natal que envia, queridos, não que paralisa. O erro e o grande risco é transformar, queridos, o Natal num evento sentimentalístico, sabe, desconectado com a cruz e com a missão. Só sentimental. Esse tempo é o tempo de quê? O que você ouve? É tempo de perdoar. O resto do ano, não. Só no Natal a gente perdoa? Me perdoe a expressão, mas tem muita gente que se perdoar só no Natal está ferrado, porque vai esquecer um monte de coisa. Queridos, o que nós precisamos fazer? Não pode ser sentimentalismo, não pode estar desconectado com a cruz e com a missão. O Cristo encarnado é o servo sofredor que vive obedientemente ao Pai. E olha só o que Paulo escreve aos Filipenses, a partir do versículo 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nós temos que nos tornar como Jesus. Ele se humilhou. Ele fez isso, queridos. E às vezes um sofrimentozinho que nós temos. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Queridos, a palavra de Deus diz, ó, fica tranquilo. Sofrimento igual ao seu, tem muitos outros passando em volta da face da terra. Muitos outros cristãos passando. Nós vivemos num país ainda livre, queridos, que podemos pregar o evangelho, que podemos, ainda em alguns lugares ainda já está sendo, né? As pessoas estão proibindo as pessoas na praça pública pregar. Nós ainda não sabemos o que é verdadeiramente conversão, queridos. Quando você entende conversão bíblica, a partir de Jesus, quando os primeiros cristãos se convertem, eles se convertem dispostos a morrerem pelo evangelho. A conversão era uma entrega total, a ponto de eu não nego Jesus, eu morro, mas não nego. É tão gostoso, a gente assiste uns filminhos desse, né? Contando algumas histórias dessas. Ah, que legal. Mas você já pensou você viver isso? Você já pensou isso acontecendo? Eu estava ouvindo, eu não sei, eu comentei com alguém essa semana, não sei se eu li ou se eu vi alguma coisa, uma pessoa, um pastor que mora num desses países que é proibido o evangelho. E ele falou assim: eu tenho medo da liberdade. Eu tenho medo da liberdade, porque os crentes que eu vejo que são livres, não são crentes de verdade. Porque qualquer coisa reclama, qualquer coisa murmura, qualquer coisa abandona a fé, qualquer coisa abandona a igreja, qualquer coisa. E os crentes espalhados pelo mundo afora, muitos estão escondidos, ocultos, estão dentro de cavernas. Mas você acha que eles só estão
lá dentro. Mas como que essas igrejas aumentam, querido? Como que essas igrejas aumentam nesses países, irmão? Se eles estão escondidos. Eles não estão escondidos, irmãos. Eles estão escondidos na hora dos cultos deles. Mas eles estão pregando o Evangelho no dia a dia. Dispostos a morrer pelo Evangelho. Assumiram a missão. Entenderam o Natal. Entenderam o nascimento de Jesus, que aponta para a cruz e para a grande comissão. Se nós não entendermos esse Evangelho, irmãos, 2026 vai ser igual a 2025, talvez pior. Se nós entendermos o Evangelho, se nós entendermos o Natal, o nascimento de Jesus, que aponta para a cruz e para a grande comissão, e nós assumirmos a missão, cada um de vocês, adolescentes, jovens, irmãos que já estão casados, cada um de nós, se nós entendermos isso, queridos, nós vamos levar muitas almas a serem salvas em 2026. Mas se nós continuarmos a vivermos a vidinha medíocre, fraca, um evangelho, sabe, fraco, um evangelho que vem na igreja, louva a Deus, levanta a mão, se arrepia, sente alguma coisa, mas não muda nada. Não tem transformado a sua vida, não tem transformado a vida de ninguém através de você. Se nós vamos viver esse evangelho, irmãos. Albert Outler, um teólogo, ele diz assim: Deus se fez humano para que a humanidade fosse restaurada à sua vocação original. Qual que foi a origem do homem, queridos? Adoração perfeita, comunhão perfeita. Deus todo dia estava com eles, na virada da tarde ia lá bater um papo com eles, ia lá tomar um tererezinho, né, com eles, chimarrãozinho da tarde, né, ia lá tomar um cafezinho da tarde com eles. E o pecado faz separação do homem de Deus. Mas Jesus vem e restaura essa comunhão novamente. Jesus vem e faz isso novamente, querido. O Natal não paralisa a igreja, queridos, em contemplação passiva. O Natal não pode ser isso, só uma contemplação passiva, sabe, mas tem que nos impulsionar a uma obediência ativa, queridos, a realmente obedecermos. Nós não podemos paralisar, queridos, nós temos que ser ativos. 2026 está chegando, irmãos, está próximo, está chegando. Nós temos que avançar, nós não podemos ficar parados, estacionados. Nós temos que levar o maior número de pessoas a Jesus, queridos. Nós temos que fazer isso. O pastor tem que fazer, cada crente. Se você entregou a sua vida a Jesus, a responsabilidade é sua também. É por isso que eu não entrego a minha vida a Jesus, é uma escolha sua. Mas você, o dia que você entender, entregar a sua vida a Jesus, você vai, nunca mais vai querer voltar para trás. Nunca mais. Então nós precisamos, queridos, sabe, pensar nisso, refletir nisso. Quantas pessoas nós vamos levar a Jesus em 2026? Quantas pessoas nós individualmente vamos levar ao batismo em 2026, irmãos? Quantas pessoas nós vamos levar a assumirem a responsabilidade? Quando nós vamos assumir essa responsabilidade, irmãos? É por isso que nós precisamos assumir essa responsabilidade pessoal na grande comissão, irmãos. Mateus 28 diz assim: Jesus aproximando falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Neste texto, Jesus delega a cada um de nós autoridade e responsabilidade. Deus delega a mim e a você autoridade, mas também delega a mim e a você responsabilidade. Sabe qual que é o imperativo desse texto, queridos? O imperativo central desse texto é fazer discípulos. Mas fazer discípulos exige um processo, queridos. E qual que é o processo? É ir, é batizar, é ensinar.
Irmãos, deixa eu falar para vocês. Convidar pessoas para vir à igreja não é fazer discípulo. Fazer discípulo é caminhar com a pessoa, é andar com a pessoa, é ouvir a pessoa, é sentir o coração da pessoa. Discipular, queridos, é chorar com a pessoa, é rir com a pessoa, é partilhar com a pessoa da vida, da sua vida. Foi isso que Jesus fez. Jesus partilhou da sua vida com seus discípulos, e foi isso que os discípulos fizeram, e é isso que eu e você devemos fazer, queridos. Quando? A partir de hoje, a partir de amanhã, todos os dias da nossa vida, tem que ter, sabe, essa partilha. Cada crente, queridos, é chamado a participar conscientemente da missão de Deus. A missão é dele. Howard Snyder, ele diz assim: a igreja não tem uma missão, a missão tem uma igreja. A missão é de Deus. E nós estamos envolvidos nessa missão de Deus. Nós precisamos nos envolver, queridos, nessa grande missão. Nós precisamos. Eu lembro do irmão Tiago, me permita, irmã Cida, Viviane também, né? Me permita lembrar dele aqui agora. Eu lembro do irmão Tiago, muitas vezes eu lembro dele, choro de saudade dele. E lembro dele, ele falando uma coisa, eu falo: pastor, quantas pessoas da época que eu me converti já aceitaram Jesus e já se batizaram nessa igreja? E quantas pessoas hoje não estão mais? Essa igreja não caberia o tanto de pessoas que já aceitaram Jesus. O que aconteceu, irmãos, com essas pessoas? O que aconteceu, irmãos, com elas, porque elas abandonaram Jesus? Por que elas fizeram isso? Ah, porque a igreja não tem um programa, porque a igreja não fez isso, porque o pastor não fez aquilo. Não, irmãos, é porque nós trouxemos a pessoa à igreja, ela nasceu e nós jogamos ela na rua. Esquecemos de discipulá-la, esquecemos de dar o leite, de dar o alimento, de fazer ela crescer e de mostrar: agora é você que tem que fazer com o outro. Nós precisamos continuar fazendo isso, irmãos, porque continua acontecendo a mesma coisa. As pessoas continuam aceitando Jesus, batizando e abandonando. Nós precisamos individualmente discipular as pessoas. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui na grande comissão. Sabe, nós precisamos fazer discípulo, mas para fazer discípulo eu preciso ir até a pessoa, irmão. Sabe, irmãos, e está acontecendo, nós somos tão relapsos, sabe, com o evangelho, porque está acontecendo até o inverso. As pessoas estão vindo para nós, irmãos, vindo para vocês, chegando, perguntando: eu estou desesperado, o que eu faço? O que eu devo fazer? E muitas vezes eu já ouvi isso, queridos, as pessoas desconversam e não mostram o caminho da salvação. Nós estamos chegando ao cúmulo do absurdo, porque Jesus mandou a gente ir, as pessoas estão vindo e nós não estamos fazendo nada. Nós precisamos, queridos, tomar uma atitude. Nós precisamos. A grande comissão não é opcional, queridos. Não é se eu quiser. A grande comissão, ela faz parte da constituição da nossa identidade cristã. Tem que fazer parte, irmão. Você não precisa conhecer a Bíblia toda. Você pode ser um analfabeto, mas você sabe o que Jesus fez na sua vida. Isso é importante, isso é o principal. É isso que Ele quer que nós façamos. A grande comissão que eles devem, a grande comissão tem que fazer parte de nós. Queridos, nós temos que assumir, é um privilégio, queridos, fazer parte da grande comissão. É um privilégio nós podemos anunciar a boa notícia de salvação, irmãos. É um privilégio nós podemos dizer que Jesus nos salvou e que Jesus tem a solução para a vida dessas pessoas. É um privilégio, irmãos. Não é um peso, é um privilégio. A pergunta, queridos, que o Espírito Santo nos faz: o que eu estou fazendo com tudo isso? Eu tenho um privilégio, mas eu assumi a responsabilidade, eu vou fazer. O que eu vou fazer em 2026?
Porque, queridos, 2026, nós vamos ouvir muito isso. Como que nós podemos aplicar, queridos, essa missão tão maravilhosa, tão sublime, de cada crente em Cristo Jesus, cada um de nós, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, que foi dada, que foi entregue a nós. Como que nós vamos honrar Jesus em 2026, irmãos? Como que você vai fazer isso? Primeiro, vou dizer 3, rapidinho. Primeiro, evangelismo relacional. O anúncio do evangelho, queridos, acontece de forma individual, pessoal, eu com a pessoa. Estava falando com a Rose essa semana, falei, amor, eu passei em tal lugar essa semana, e eu começo a conversar com as pessoas, e as pessoas começam a me contar as coisas, e eu falei, amor, eu tenho que voltar a fazer isso, porque eu tinha parado de fazer isso, em alguns lugares, onde as pessoas estão lá, e eu tenho oportunidade de falar do que Jesus está fazendo, do que Jesus faz. Nós não podemos perder tempo, irmãos. O evangelismo é um relacionamento com as pessoas, é o nosso relacionamento cotidiano. Mas uma coisa, não se engane, irmão, não se engane, eu prego com a minha vida, perfeito, mas pregue também com a sua boca. Não feche a boca, porque o evangelismo que só prega com a vida, não está fazendo diferença mais hoje. Fazendo muita diferença hoje. Nós temos que fazer a leitura do tempo. Eu prego com a minha vida, ando com a Bíblia debaixo do braço. Falo igual crente. Tenho jeito de crente. Isso não muda, gente. O que muda, queridos, é as pessoas verem a mudança na sua vida. É o que Jesus fez em você. E elas só vão ver isso, se você se relacionar com elas. Intencionalmente. Intencionalmente. Desejando a salvação dessas pessoas. Desejando a transformação da vida dessas pessoas. Desejando que elas tenham um encontro pessoal com Jesus. Pedindo que o Espírito Santo te ajude, queridos, a poder clamar e chorar pelas almas, irmãos. A derramar lágrimas pelas almas. Se eu perguntar para você agora, você derramou uma lágrima essa semana por quem? Não vou perguntar, não precisa ficar com medo não, tá, irmão? Mas se eu perguntasse assim individualmente, você teria, pastor, eu chorei essa semana por uma vida. Por quem nós choramos essa semana, irmãos? As vidas estão aí, queridos, precisando ter um encontro com Jesus. O que nós vamos fazer? Então, evangelismo relacional, queridos. E Jesus diz lá em Mateus, 5,16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tem que ser um evangelho visível, verdadeiro, mas que te conheça. As pessoas te conheçam. Quando nós olhamos para John Wesley, ele praticava o evangelismo em pequenos grupos, em salas de aula, ensinando, na sociedade. Eu estava vendo algo sobre ele essa semana, John Wesley, Eu gosto de ver sobre os avivalistas, os homens que realmente entraram na fileira aí, muitos morreram por causa disso. John Wesley, ele pregava, chegava a pregar 3 vezes por dia. Seymour, pregador lá da Rua Azusa, onde começou um avivamento nos Estados Unidos. Era um homem simples, queridos, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos, para anunciar o Evangelho em 2026. Jovens, adolescentes, irmãos, nós precisamos fazer isso. Nossos PGs, irmãos,
É um lugar excelente para nós levarmos essas pessoas para elas começarem a ter um encontro com Jesus. É mais fácil, queridos. Leve essas pessoas para um PG. Segundo lugar, irmãos, então nós temos que ter um evangelismo relacional, intencional, um discipulado contínuo, irmãos. Sabe o que é discipular, irmãos? Discipular é formar pessoas à imagem de Cristo. Discipular não é formar pessoas parecidas com você. Discipular é formar pessoas parecidas com Jesus. Ensinando a elas as doutrinas bíblicas. O que é doutrinas, queridos? É o ensino da palavra, é ensino. Ensinando a Bíblia para elas. Sabe, é isso, queridos. É praticando. É tendo uma vida prática do Evangelho. É a vida, sabe, o discipulado contínuo é uma vida em comunidade. Não se trata, queridos, de eventos, mas de processo. De ir, de batizar e de ensinar. De você ir até as pessoas, mostrar para elas, levá-las ao batismo e continuar ensinando até que elas continuem e comecem a ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Dallas Willard, ele diz assim: o discipulado é o processo pelo qual aprendemos a viver como Jesus viveria se estivesse em nosso lugar. É o que cada um de nós devemos fazer, queridos. É o que cada crente deve fazer. Levar outras pessoas a entrarem no processo para viverem como Jesus. Queridos, nós precisamos fazer isso. É o que nós devemos fazer. Nós devemos fazer o que, irmãos? Evangelizar através do relacionamento intencional. Nós devemos fazer o que? Ter um discipulado contínuo. E terceiro, nós devemos servir a cidade. Nós devemos servir para alcançar a cidade. A missão cristã, queridos, envolve serviço de verdade na cidade. Sabe, queridos, se você é cristão, e olha, presta atenção aos adolescentes aí. Cristão não joga lixo na rua. Cristão não joga papelzinho de bala da janela do carro. Cristão de verdade, queridos, cata copinho na rua. Cristão de verdade cuida da sua casa. Cristão de verdade tem a casa limpa, tem cuidado com a sua casa. Cristão de verdade é um exemplo. Mas se você olhar debaixo das cadeiras da igreja, você passar a mão assim, você vai ver chiclete aí. E não é criança, querido, porque as crianças não estão aqui, né, dentro da igreja. As crianças não estão na igreja. Mas só na igreja missionária de Carapó, infelizmente não, irmãos. Em tudo que é igreja que você for, você vai encontrar a mesma coisa. Cristão de verdade engole o chiclete, mas não cola debaixo da cadeira. Põe no bolso, mas não cola debaixo da cadeira. Irmãos, N.T. Wright, ele ainda fala, a missão da igreja é antecipar no presente, né, aquilo que Deus prometeu completar no futuro. É fazer o que Jesus Cristo quer que nós façamos. Mostrar aquilo que Ele vai nos entregar lá na frente. Mas nós temos que viver, queridos. Porque pregar um evangelho e não vivê-lo é pior do que não pregar. Porque tem pessoas abandonando a fé, não querendo mais o reino de Deus, a igreja por mau testemunho. É triste você ouvir isso, queridos, mas é uma verdade. Ser crente para quê? Eu até acreditava em algumas pessoas. Tinha até como exemplo. Mas que decepção. Que você seja diferente, queridos, que você seja um exemplo. E eu quero concluir dizendo que o servo nasceu, o Salvador foi anunciado e o Senhor enviou. Cada um de nós. À luz do Natal, queridos, e da grande comissão, nós somos chamados a assumir publicamente compromisso com o discipulado individual,
de viver como discípulos que fazem discípulos. Paulo diz: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar Cristo. Esse é o convite à obediência madura, responsável e missionária. Esse é o convite de Deus para nós, para 2026, querido. Esse é o convite que o Senhor está fazendo para nós. Para vocês, adolescentes, jovens, para as crianças. É esse o convite que Deus está fazendo. O Natal continua sempre que a igreja entende que celebrar a encarnação é participar da missão. Se nós estamos participando da missão durante o ano todo, nós estamos celebrando o Natal, queridos. Nós estamos celebrando a vitória de Jesus. Eu encerro com o texto de Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele nos salvou, queridos, para que nós fôssemos exemplo. Agora Ele nos envia a fazer o mesmo. Para você refletir, para nós refletirmos e praticarmos. Quem eu estou conduzindo a Cristo? Primeira pergunta. Quem que você está conduzindo a Cristo? Pensa comigo assim, queridos. Se você parasse hoje, ou se você morresse hoje, quem vai continuar seguindo a Jesus por causa da sua vida? Quem estava andando com você e vai continuar por causa de você, se você morreu hoje? Ou não, ele estava me ensinando um caminho, eu vou continuar nesse caminho. Segundo, eu estou vivendo o Natal como missão ou apenas como uma celebração, uma festa? Terceiro, queridos, minha vida produz discípulos que refletem o caráter de Jesus? O fruto do cristão, queridos, não é apenas boas obras, é outro cristão. Fruto de ser um cristão de verdade, não é mostrar que você faz, que você entrega a cesta básica, que você dá para as pessoas alguma coisa, roupa, que você ajuda as pessoas, que você leva, que você dá carona, que você leva a pessoa para um lado, para o outro. Não, esse também faz parte do fruto do cristão, mas o fruto do verdadeiro cristão é outro cristão, que foi salvo, porque você pregou o evangelho a ela, você anunciou as boas novas da salvação, as boas novas de grande alegria, e elas encontraram essa grande alegria, e agora fazem parte do reino de Deus. Que Deus nos ajude, queridos, em 2026, a realmente andarmos em novidade de vida, a realmente levar pessoas a Jesus. Que você possa orar hoje, queridos. Nós vamos orar agora. Que você possa, nosso último culto do ano, orar hoje e falar: Senhor, eu quero saber quem eu vou discipular em 2026. Eu quero ver hoje, Jesus. E os que não vieram hoje, pastor, estão livres? Não estão livres, irmãos. Porque isso não é uma opção para o crente. A grande comissão não é uma opção, tá, irmãos? Se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos na grande comissão, faz parte da nossa identidade cristã, faz parte de nós.